Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso companheiro de jornada, que nunca nos abandona no meio do caminho. Primeiramente, damos graças a Deus, Pai, soberano Criador deste universo infinito, por mais um dia, nessa vida, nessa encarnação. Hoje, damos graça a Ele, porque estamos gravando o último capítulo da nossa série do estudo básico do caminho do amor, que é renascer para uma vida melhor. É o Evangelho de Jesus segundo João. No vídeo anterior, nós relatamos a criação, a formação da Casa do Caminho, a única igreja fundada por Pedro, na praia da Galileia, na sua casa. É por isso chamava-se a Casa do Caminho. É a casa que pregava o Evangelho daquele que diz ser o caminho, na verdade e na vida. Hoje nós vamos relatar sobre o nosso grupo, o GK, Grupo Ecumênico Caminho do Amor. Nós somos o grupo, mas o caminho do amor é Jesus. Quem seguiu os meus estudos, os 44 vídeos, sabe da minha história. Que há 6 a 7 anos de idade, a minha avó Jeroma era uma curandeira, uma benzedeira. Uma certa vez, ela disse para mim que estava passando o seu dom para mim. Me levou para a igreja e eu comecei a primeira jornada religiosa. Tornei-se um religioso. Mas a primeira vez que eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu deixei da religião. Porque ela dizem, ser cristã, seguir a Bíblia é um livro sagrado, mas só que a doutrina dela é completamente ao contrário do que está escrito no Evangelho. E eu então comecei a pesquisar, a estudar, a procurar uma igreja verdadeira, uma religião. Conheci várias, estudei, pesquisei, rumei uma grande confusão. Eu me sentia dirigindo por um caminho. De repente encontro uma bifurcação, aí existem vários caminhos. Cada caminho é o nome de uma religião. E agora, qual é a verdadeira? Porque todas dizem ser dona da verdade. Que fora dela, fora dos seus ensinamentos, dos seus batismos, você não vai a lugar nenhum. Não há salvação. Mas o que eu achava interessante é o seguinte, que todas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguem a mesma Bíblia, seguem a Deus, a Jesus, pelo menos dizem seguir, né? E por que não se unem? Aonde está o problema? Constatando isso para um irmão espiritual, ele disse, busca água, irmão. Quando estamos com sede, a melhor coisa a fazer é beber água na fonte. Essa fonte é Jesus.
Ele disse para a samaritana: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Então, à noite, ao me deitar, eu fiz esta oração: Senhor Jesus, mostre para mim qual é a igreja verdadeira, qual é a religião verdadeira, porque eu quero te seguir a você. Fui elevado, me faltou o nome agora, em desdobramento no espírito. Fui levado a uma dimensão neutra. Abriu-se uma cortina, o próprio Jesus materializou e me deu 3 versículos para eu ler, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, 28, 29 e 30. Aqueles versículos me deu a certeza que Jesus disse para mim: olha, nenhuma religião, nenhuma igreja é certa. Realmente a igreja, quem fundou a igreja foi o homem, porque Jesus não pregou nenhuma igreja, nenhuma religião. Ele é, através do seu evangelho, ele é a religião verdadeira. Ele é a porta das ovelhas, ele é o pastor, ele é o caminho. O seu evangelho é a verdade. Ninguém vai a Deus senão por ele. É o que eu aprendi e o que nós ensinamos no nosso. Depois então de estudar dezenas de vezes, eu li de Gênesis, Apocalipse a Bíblia, pesquisando. Cheguei a uma conclusão, que a coletânea de livros, que os religiosos chamam de o livro sagrado, é o livro mais transguiado. É o livro mais manipulado, mais distorcido. Centenas de perguntas sem resposta. Para seguir a Bíblia tem que ter uma fé cega. Se você raciocinar, você sai fora do caminho. É o que acontecia comigo. Eu questionava. Não fui bem tratado. Não era aceito no meio dos religiosos, do chamado cristão evangélico. Que a minha conclusão, nunca foram cristãos e nunca foram evangélicos, porque não seguem nem o evangelho e nem seguem a Jesus. Eles ainda não aceitaram Jesus. Eles ainda não compreenderam a obra que Jesus veio fazer na terra. Continua colocando vinho novo em odre velho, por isso vinho azeda. Continua colocando, remendando as suas vestes com pano novo e a ruptura se torna maior ainda. Conheci a doutrina da terceira revelação. Li o seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, foi Amor à Primeira Vista. Ali estavam todas as respostas para as perguntas incoerentes que eu não tinha. Entrei, li todo e leio até hoje, estudo, pesquisei. Encontrei a fé raciocinante. A sequência do Evangelho de Jesus. Na minha maneira de entender, é minha. Que a doutrina da terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, é o verdadeiro Consolador prometido por Jesus. O meu problema, minha irmã, é o preconceito, é a maldade. A igreja, em vez dela pregarem uma mensagem de autoajuda, ela prega ódio, separação, preconceito.
quer fazer as pessoas ao obedecer a Deus por temor, por medo, ameaçando, através de uma figura mitológica, né? Que a igreja criou, a igreja adotou das igrejas pagãs. Então, mais uma decepção. Conheci uma irmã numa casa de estudo, né? Num grupo de estudo, com 80 anos de idade. A irmã teve que se afastar da casa, porque a irmã era muito questionadora. A irmã se afastou da casa, eu então me afastei com ela. E ela disse: meu irmão, vamos nos unir. Vamos nos unir ao sábado, vamos estudar, vamos pesquisar, sem participar. Porque se nós entrarmos num grupo, nós vamos ter que segui-los. Eles vão ordenar o que nós devemos fazer. Vamos estudar na minha casa. Aí mais 2 irmãos falaram: então eu vou com vocês, se você permitir. Então era a Dona Cordélia, irmão João e o Wagner e eu. 1995. Ela batizou o grupo de O Caminho do Amor. E nós começamos a estudar, a fazer tratamento. Ali nós recebemos a primeira psicografia de uma visita que nos veio visitar e trouxe uma psicografia, uma promessa de um grupo chamado Grupo do Caminho do Amor. Essa psicografia é Grupo Socorrista do Cordeiro de Deus. A psicografia dizia que este movimento seria conhecido no mundo inteiro. E seria uma grande obra, porque em qualquer lugar do mundo ouviria o seu nome. E que não era para se preocupar. No tempo certo, as portas se abrirão. Os trabalhadores virão do norte, do sul, do leste, oeste, virão de toda parte. O socorro, a ajuda virá no lugar que nós menos esperávamos. Mas aconteceu algo, meu irmão. 6 anos depois, eles desencarnaram. Eu fiquei só. Fiquei sozinho. Então comecei a fazer evangelho no lar. Num desdobramento, era 2 ou 3 horas da manhã, a campainha da minha casa tocou. Então eu levantei para atender, porque sempre alguém me procurava em busca de socorro, porque eu tinha carro, tinha telefone e o bairro ainda era bem pouco povoado, né? Tinha poucas casas. A hora que eu levantei, eu percebi que o meu corpo ficou na cama. E de repente, estava diante de 3 pessoas na frente da minha casa. Uma jovem de mais ou menos 17 anos, um casal de 25 a 30 anos. Eles postavam a roupa de cima branca e de baixo azul. E a jovem me se identificou: nós somos o grupo socorrista do Cordeiro de Deus. Nós viemos aqui para dizer a você que a partir de agora pode contar conosco, nós vamos estar com vocês. Passado alguns meses, e eu continuando o trabalho, meu irmão, minha irmã, eu fui ameaçado de morte por religioso. Eu fui ameaçado de espancamento por religioso evangélico protestante. Porque eu falava da doutrina dos espíritos. Novamente tive um desdobramento. Fui a um consultório médico em uma dimensão acima
na cidade de Carapicuíba, acima do Parque de Santa Teresa. No final da rua Gasparino, que era uma rua sem saída, eu estava num consultório médico. A atendente, quando eu cheguei, ela disse: aguarde um pouco aí, irmão Francisco, que o doutor vai te atender. Eu fiquei na janela, da janela eu via a aldeia de Carapicuíba perfeitamente. A igreja, o pátio e as casas que o cercam. De repente, abre-se a porta, vem o doutor, mais ou menos 1,80 m, bem forte, gesto de europeu, cabelos grisalhos. Então ele se apresentou. Eu sou o doutor João Batista, sou um médico clínico. Irmão Francisco, a partir de agora eu estarei no grupo com vocês. Foi o segundo mentor espiritual. Esse posto espiritual que fica sobre Carapicuíba, no Parque Santa Teresa, foi fundado no começo da cidade de Carapicuíba. Tem esse consultório, esse pátio hospitalar, tem mais ou menos 10.000 metros quadrados. Tem um salão que cabe 2.000 pessoas. É o que me passaram. Um salão de recepção de desencarnados. Todos os desencarnados de qualquer religião da redondeza, antes de ir para uma colônia espiritual, eles faziam ali o primeiro socorro. É uma ala bem grande, as camas cabem 3 pessoas, a cama é semelhante a uma concha, aquelas conchas do mar, né? Então eu vi um jovem, um idoso e uma senhora muito agoniada e 2 irmãos então aplicava sobre ela o passe magnético. Então eles me explicou, quando desencarna vem para aqui, como esses irmãos que estão calmos, logo eles vão ser levados para a sua colônia, onde está a sua família espiritual. Como eu fiquei sozinho, eu achei... Não, aí eu tive uma outra desdobramento. Fui novamente levado para esta dimensão neutra. De repente, materializa diante de mim o globo da Terra, o globo do planeta Terra. Um caminho de luz que começava na Terra e desaparecia no infinito. E a entidade me explicou: este caminho vai até Deus, é o caminho de luz. Jesus está à direita, é para prega o seu evangelho, as boas novas em todo o mundo. E diga para todos que o reino de Deus, o reino de Jesus, está mais perto do que nós pensamos. À esquerda são os espíritos purificados que vão se ajuntar através desse movimento. Quando eu tive essa revelação, eu senti que o plano espiritual estava mandando eu abrir uma igreja, um grupo espírita. E eu abri. Foi 15 anos de renúncia, trabalhando doente, cansado, porque trabalhava a semana toda. Ao final de semana eu ia distribuir folheto, cansativo, porque nunca achei uma pessoa que me ajudasse um dia, ou distribuísse pelo menos um folheto. Não, eu distribuí todo o tempo sozinho. 15 anos depois a casa estava pronta, um salão cheio, diretoria completa, estudo,
tratamentos espirituais. Pessoas vêm de todos os lugares para ser tratado nos nossos tratamentos. Aí apareceu os federativos, os da sociedade, os PCU dos sábios. Sabe o que eles diziam para mim? Não, irmão, tudo que você está fazendo está errado, tem que mudar. Mas como mudar, meu irmão? Eu sigo o Evangelho de Jesus, eu sigo a codificação de Kardec. O meu modelo, o meu guia é Francisco Cândido Xavier. Eu sou seguidor dele, eu sigo os livros dele. Onde é que estou errado? Não, meu irmão, agora nós temos que seguir a federação. Aí começa-se, meu irmão, a grande guerra, a luta contra a casa. Em vez de eles ajudar a lutar, eles lutavam ao contrário. Fiquei velho, fiquei cego. Eles dominaram. Tentei por algum tempo segurar, mas não consegui. Eles dominaram, trocaram toda a doutrina. 70% dos seguidores da casa se afastaram. Inclusive eu e a Ellie, esta jovem que faz manutenção no meu celular. Essa jovem que coloca essas mensagens na internet. Essa jovem que grava para mim. E eles então, todos me abandonaram. Menos essa família. O seu Paulo, que é o pai da Ellie, e a dona Graça, que é a mãe da Ellie. São Paulo e dona Graça continuam nas casas espíritas. Eu e a Ellie não, nós nos afastamos das casas. O único lugar que nós se reunia para estudar o Evangelho, para fazer oração, era na casa dela. Um dia por semana nós fazíamos o Evangelho no lar, como nós fazíamos lá na casa da dona Cordélia, em Osasco. E que nós criamos esse grupo Caminho do Amor. Em 2016, já quase 8 anos, 7 anos que nós fazíamos Evangelho, aí a ele disse um dia para mim, isso foi no dia 16 de janeiro de 2016. Vamos fundar um grupo? Disse ela. Vamos. Qual o nome que nós vamos dar? Aí me veio o grupo da casa da dona Cordélia. Disse, olha, quando, em 1995, nós fizemos um grupo por causa dessa mesma causa. E nós chamávamos de O Caminho do Amor. Ela disse, então vamos colocar Caminho do Amor. Então, falou, só que agora nós vamos entrar na internet. Então fez o Facebook. O Facebook é Caminho do Amor 16@hotmail.com. Fez o grupo do WhatsApp. Nós começamos. Eu comecei então a fazer um estudo de 10, 15 minutos pela manhã do Caminho do Amor, o Renascer para uma Vida Melhor, que é o estudo do Evangelho de Jesus segundo João. Do jeito que está, sem manipular. E à tarde, depois das 6, fazia uma oração e convidava convido, até hoje ainda nós fazemos isso, todo a se unir, dar um abraço virtual no planeta Terra e expandir a nossa luz, pedindo paz e harmonia para o nosso mundo. Aí começamos a receber mensagem, pedido para entrar no grupo. Pessoas pediam para entrar só por causa da oração. 6 meses depois, nós já estávamos em 3 países. E recebendo mensagens de gratificação, de chefe de família, mãe de família agradecendo pelas bênçãos recebidas. E nós temos um trabalho de tratamento à distância, na madrugada, nas primeiras horas do dia, em qualquer dia, desde domingo a domingo. Temos muitos pedidos e fazemos esse tratamento à distância. Temos muito testemunho. Se formos contar, dá para escrever um livro.
Conhecemos a irmã Nair, que é de Santa Catarina. Ela faz o mesmo trabalho, se agregou a nós e faz esse trabalho também de cura à distância, de cirurgia espiritual, e tem dado muito sucesso, muito resultado. Então, a irmã Ellen, então, um dia disse: irmão Francisco, já que está dando tão certo, por que não fazermos um trabalho no YouTube? Porque nós pregamos esses ensinamentos, só fica entre nós, nas quatro paredes, ou essas pessoas desses estados que estão conosco. O YouTube nós vamos pegar para o mundo inteiro. Então começamos a fazer. Eu comecei a receber, como eu toco um pouco violão, comecei a receber música e letra dos irmãos do plano espiritual que estiveram conosco no nosso trabalho. Conclusão: temos no Caminho do Amor, Francisco Pedro, música, 17 músicas, composição nossa. Então nós gravamos. Para que no futuro alguém queira gravar, nós gravamos um CD. O dinheiro arrecadado para o grupo, para a manutenção do grupo, porque é uma ONG ecumênica, sem fim lucrativo. O Renascer para uma Vida Melhor, estamos gravando o último capítulo. É um livro de autoajuda, é um livro didático, é o livro básico da nossa doutrina. A letra da música é condigente ao nosso estudo, é contundente ao que nós ensinamos. Por isso, o Caminho do Amor não é uma religião, não é um novo movimento, é a sequência da Casa do Caminho. Nós seguimos a mesma doutrina que é o Evangelho de Jesus, mas só seguimos o Evangelho de Jesus. Não só falamos, não manipulamos nenhuma palavra. Nós só filtramos a mãozinha da igreja, que a igreja deturpou a palavra de Deus. Então, o Espírito da Verdade, nós filtramos esses ensinamentos, esses dogmas que a igreja colocou. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca só os ensinamentos da moral. É o suficiente. Nosso grupo, nós não temos sacerdote, não temos cerimônia, não temos posto superior, somos todos iguais. Nosso comando são 12 administradores. O mais velho assume o comando, não manda. Se entra uma pauta, relata todo, estuda, questiona, faz votação. O voto maior é o que manda. Não temos eleição, não temos presidente. Só diretoria administrativa, executiva, aliás. Esse é o caminho do amor. Se você, aí aonde você estiver, principalmente nos países em que fala português, ou espanhol, né? Porque dá para entender. Com o nosso portunholo nós falamos. Se você gostar do nosso estudo, se você quiser participar, entra mesmo, forma aí onde é que você está, um grupo. O nosso estatuto, nós temos uma carta magna. O estatuto é o capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Eu sou Francisco Pedro. Eu e a nossa irmã Ellen agradecemos a Deus por esta oportunidade. Pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso,
que esta semente de luz adentra dentro de cada lar, em qualquer lugar do mundo, no teu coração, que essa semente nasce, cresça, floresça e dá fruto. Quando você formar grupo aí na sua casa, no seu país, comunica conosco, entre em comunicação conosco. O nosso mandamento é esse. Eu oro por você, você ora por mim. E nós oramos por todo. O pensamento, a filosofia de Teresa de Calcutá. Nós não pretendemos fazer uma grande obra. Façamos uma obra pequena, mas com grande amor. Nós temos a filosofia do Chico. Nós não temos a pretensão de matar a fome do mundo. Mas se nós conseguirmos dar um prato de sopa, uma caneca de leite quente para o irmão que está faminto, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós somos o beija-flor do Cristo Jesus. A lenda do beija-flor, que quando a floresta estava incendiada, ele ia até a fonte, enchia o bico de água e jogava no fogo. Todos começaram a dar risada. Enquanto muitos riem de nós, muitos chamam de louco, somos malucos. Eu vou chamar de... Você está maluco, você está doido. Você passar na frente das religiões, dizer que as religiões estão erradas, mas está errado, eu vou dizer que está certo. Nós provamos dentro do Evangelho de Jesus que a Bíblia não é a verdade. E que a igreja não leva ninguém à salvação. Nem as doutrinas. Não é aceitando Jesus, batizando, pagando dízimo, que você vai entrar no reino do céu, não. Jesus disse ao sacerdote, quem não nascer de novo não entra no reino do céu. Você não vai para o inferno eterno não, porque não existe. Você não vai ser dominado por Satanás, porque Satanás também não existe. É criação da igreja, para criar medo, para obrigar, para te escravizar você, meu irmão. Jesus veio nos libertar. Você é livre, você é luz, você não é superior, mas você não é inferior. Nós somos todos iguais. A igreja diz que Jesus vai vir levar uma meia dúzia de gato pingado. É mentira outra vez. Capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus fala, na casa do Pai há morada para todos. Para todos. Não é para uma minoria de igreja, não. Não importa a sua raça, a sua cor, a sua religião ou opção sexual. Jesus não vai voltar, não, meu irmão. Nós temos a certeza, nós pregamos e provamos para você dentro do Evangelho que Jesus não vai voltar, porque ele nunca foi embora. Como é que ele vai voltar se ele nunca foi? Nós ensinamos, ele falando o tempo todo que nunca nos deixaria órfãos, nunca deixaria só, desamparado, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do tempo. A consumação do tempo, meu irmão, é a eternidade. Disse, até quando estiver orando, ou dois ou mais, em meu nome, eu estarei ali. Certamente, Jesus disse, eu estarei ali. Como é que Jesus foi embora? Quer saber mais? Temos 45 passos, estudo, e 23 passos. Depende de você. Eu agradeço a Jesus. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu país, na sua casa, no seu mundo, para sempre. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Nós, do caminho do amor, também amamos você. Paz em Cristo Jesus.